Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Conceito Gestão. Segue a gente aí no YouTube, dá um like, segue a gente nas nossas outras redes sociais e ativa o sininho que tem para receber novas notificações quando vídeos novos estiverem chegando aí no canal. Meu nome é Aline Brito e sou a CEO da Conceito Gestão Empresarial. Olá, sou Marcelo Betamin e sou consultor da Conceitos. Esse é o primeiro vídeo da série que a gente vai fazer chamado Café e Gestão. Antes de a gente entrar no nosso maravilhoso tema, gostaria de apresentar a Conceitos para vocês. A Conceitos é uma empresa de consultoria que vem atuando no mercado tanto privado como público há 18 anos. A Conceitos traz uma gestão inovadora. Inovadora em que sentido? Nós não trouxemos receitas de bolo pronta para dentro das organizações. Tudo parte de um diagnóstico da empresa, para que a gente saiba exatamente o que a empresa está precisando para aumentar o seu nível de qualidade, aumentar a sua gestão, aumentar seus ganhos, diminuir reclamações, aumentar a questão, Aline, da satisfação dos nossos clientes. Sem contar também melhorar a satisfação dos nossos colaboradores. O ponto principal da Conceitos é transformar ideias em ações, porque um dos pontos que a gente leva muito em consideração, né, Marcelo, que os nossos clientes falam, é que eles têm muitas ideias, mas eles acabam não conseguindo colocar isso em prática. A Conceitos atua em diversas áreas. Nós atuamos na área extrajudicial, onde somos especialistas, e a Aline é doutora em gestão, então a gente pode dizer que a gente é doutor na gestão de cartórios. Outro forte nosso é a área de planejamento estratégico, gestão de pessoas e diversas outras áreas. Não é isso, Aline? Realmente, Marcelo, é um tema muito importante, de extrema relevância, porque tem a ver diretamente com a satisfação dos nossos clientes e dos nossos usuários. Então a gente vai aproveitar esses minutinhos da tua atenção aí para trazer também algumas perguntas que os nossos clientes abordaram durante esses dias sobre esse assunto. E eu tenho certeza que vai ser de extrema importância para você e também que muitos desses questionamentos pode ser que você também os tenha. Na sua percepção, Aline, por que a gente deve ter um bom atendimento? Eu acho, Marcelo, que antes da gente falar num bom atendimento, a gente tem que entender primeiro o que é o atendimento. Atendimento vem do verbo atender, que está vinculado diretamente com servir as pessoas. As pessoas acabam pensando muito que atendimento, um bom atendimento, por exemplo, é só eu ser simpático com o meu cliente, com o meu usuário. Não, existe uma diferença bem gritante em simpatia e empatia. Ser simpático é estar sorrindo para o cliente, mas muitas vezes você está ali, não está nem prestando muita atenção no que o teu cliente está querendo falar, no problema que ele está tendo. E a empatia é você se colocar no lugar dele para entender quais são as necessidades e as expectativas desse seu cliente. É você conseguir enxergar e proporcionar o melhor resultado e a solução para o que o teu cliente está querendo. Isso está vinculado diretamente a um bom atendimento, a um atendimento de qualidade. Mas, Aline, eu diria mais. Além de a gente entender, se colocar no lugar do cliente, entender o problema dele, isso só por si só não basta. A gente precisa ter um método implementado dentro da organização. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter um manual, a gente precisa ter padrões, a gente precisa definir como é que a gente vai receber essas demandas e quais são as tratativas. E isso a gente só vai conseguir quando a gente definir um bom manual de atendimento do cliente. E é importante frisar que dentro de um manual de atendimento existem vários tipos de atendimento que a gente tem que abordar. Por exemplo, um atendimento presencial, o atendimento telefônico, um atendimento virtual, pelo WhatsApp, por exemplo, ou por e-mail. Para cada tipo de atendimento, existem padrões, né, Marcelo, que a gente vai ter que seguir. Desde a saudação, como eu devo atender um telefonema quando alguém liga para a minha empresa, por exemplo, como eu tenho que interagir, transferir uma ligação, por exemplo, garantir que esse meu usuário, que esse meu cliente vai ser atendido pelo setor destinado para aquele ponto que ele quer resolver. Levando em consideração também como eu devo encerrar, por exemplo, uma ligação telefônica. Se a gente levar em consideração, por exemplo, Marcelo, um atendimento presencial, eu tenho que me preocupar desde a vestimenta do meu pessoal
a organização do lugar, né? A postura dessas pessoas, como ela aborda os nossos clientes, que ela também não fique conversando ou atendendo o celular próprio, por exemplo, ou atendendo ligações durante o atendimento para Ligações particulares, algo de cunho pessoal, exatamente. Exatamente, é isso que a gente precisa se preocupar, porque a gente já escutava quando era bem novinho que a primeira impressão é a que fica. E isso é válido para todo tipo de relacionamento, seja ele profissional, seja ele pessoal. Exatamente. E uma das coisas que a gente coloca muito, e aí é um desafio para vocês, a gente vai deixar isso aí para vocês fazerem um exercício de casa, vamos dizer assim. Quando vocês chegarem lá na empresa de vocês, entrem por onde o cliente está entrando e observem a área de atendimento com o olhar do cliente. Veja se o ambiente está limpo, se ele é aconchegante, se ele está organizado. É muito ruim a impressão, como o Marcelo falou, de o cliente está chegando e eu ter uma área de atendimento com muito papel, suja, bagunçada. Cada pessoa usando um tipo de roupa ou roupas muito profissionais e outras pouco profissionais, digamos assim. Então é necessário, mesmo que você, por exemplo, não tenha estipulado uma farda para o seu pessoal, estipule um padrão de roupas que eles têm que usar. E muitos clientes, por diversas vezes, ficam com medo de fazer esse tipo de investimento. Todos esses pontos que a Aline levantou, às vezes as pessoas pensam que precisa ter investimentos grandes financeiros, e muitas vezes não é. 90% de todos os nossos clientes, a gente busca ter soluções inteligentes, como a gente estava apresentando a conceitos, aonde o investimento é tempo, é organização, é a adoção de métodos de trabalho. Por quê, Aline? Porque quando a gente chega num cliente, num diagnóstico, quantas vezes a gente já escutou que determinados clientes, ou a maior parte dos nossos clientes, nossos usuários, quer ser atendido pelo dono, quer ser atendido pelo diretor, quer ser atendido por fulano. Por quê? Porque fulano tem mais conhecimento, porque fulano tem mais simpatia. Mas isso acontece nas empresas por quê, Aline? Porque não há uma padronização no atendimento. E é extremamente importante a gente padronizar todo e qualquer tipo de atendimento. Vamos pegar, por exemplo, Marcelo, atendimento virtual. Todo mundo, em sua grande maioria, tem o WhatsApp ou responde e-mails. A gente tem que ter cuidado, porque quando a gente interage, por exemplo, com nossos amigos, com os nossos familiares, a gente usa muito gíria ou abreviaturas enquanto a gente está se comunicando. Porém, quando a gente estiver usando o WhatsApp da empresa, a gente tem que entender que aquilo ali é algo profissional. Então, a gente não deve usar contrações de palavras, explicar da melhor forma possível e da forma mais educada possível para o nosso cliente. Um ponto também extremamente importante é a agilidade no atendimento. Se a gente for repassar para uma outra pessoa de um outro setor para tirar dúvida ou resolver o problema do cliente, encaminhe ele para a pessoa que realmente vai resolver aquilo lá, para que ela não fique passando de mão em mão em várias pessoas até conseguir resolver o problema dela, não é isso, Marcelo? Exatamente. E quando a gente receber esses problemas, essas demandas, uma reclamação ou mesmo um elogio, qual é o prazo que a gente vai estipular para responder ao cliente? E mais, a gente deve responder somente as reclamações ou eu devo entrar em contato com os nossos clientes se eles estiverem elogiando o nosso negócio também? Nossa, excelente pergunta, Marcelo. É extremamente importante que para cada canal de relacionamento que a gente tenha com os nossos clientes e com o nosso usuário, e esteja também dentro do manual de gestão do atendimento, estejam estabelecidos os prazos para cada canal. Por exemplo, se a gente tem um e-mail, a gente pode estabelecer 24 a 48 horas úteis para dar uma resposta ao nosso cliente. Mas o WhatsApp, por exemplo, a gente deve estabelecer um prazo menor para dar essas respostas. E claro, dependendo da área que você atua, existem regras e determinados tempos máximos de resposta para a solução daquele problema ou a prestação daquele serviço. Estipulados até por leis, né? Isso, exatamente. E terminando de responder a tua pergunta, Marcelo, toda e qualquer demanda do cliente, ela deve ser respondida. A gente não deve ter medo de saber o que o cliente pensa, muito pelo contrário.
é ele que vai direcionar como o nosso atendimento pode melhorar cada vez mais. Então, se eu tenho uma crítica do meu cliente, eu tenho que responder, mas se eu tenho um elogio, eu também tenho que responder. Não adianta apenas, por exemplo, eu colocar em prática ou melhorar o que ele colocou para ser melhorado. Se ele te der algum canal para você entrar em contato, um telefone, um WhatsApp, um e-mail, responda aquela demanda dele. Ele vai se sentir muito mais acolhido, muito mais próximo da sua organização. Você vai estar superando as necessidades dele, vai estar causando um impacto muito positivo, superando as expectativas dele. Agora, Marcelo, me diz uma coisa. Nessa época, principalmente que a gente está vivendo agora de pandemia, onde muitas coisas tiveram que ser reinventadas, o modo de atendimento teve que ser reinventado. Mesmo se eu tivesse já, antes da pandemia, um site, digamos, você acha que é importante a minha empresa ter, por exemplo, redes sociais? Sim, Aline. Eu diria primeiro, de a gente entrar nessa questão de ter ou não ter rede social, a gente precisa entender o meio onde essa empresa está inserida. Quais são os meios de comunicação que eu devo ter com o meu cliente? Como é que ele utiliza? Ele utiliza nosso site, eu tenho site. Se eu tiver site, existe um canal que eu possa interagir com a empresa? Exemplo, um Fale Conosco. Se a gente tiver e criar, e deve ser criado as redes sociais, que eu acho que foi uma das coisas que, um dos maiores aprendizados que todo mundo teve que ter nesse meio que a gente está vivendo agora de pandemia, é interagir pelos meios eletrônicos, que muita gente não fazia isso antes. Mas será que eu atinjo o meu cliente? Isso tudo são questões que a gente precisa fazer para elaborar o nosso manual e definir muito bem os nossos canais. Fazer nossa rede social, mas alimentar nossa rede social, interagir com o cliente, colocar informações úteis para eles. Hoje, se diz assim que a gente está vivendo um distanciamento social. Fique em casa. Mas eu ficar em casa, eu preciso resolver minhas questões. Eu vou entrar em contato por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, pela rede social, vou procurar um site da empresa e vou tentar interagir porque eu preciso resolver as minhas questões. Então eu preciso também entender o meio que a empresa está inserida para poder definir os nossos canais de relacionamento. E só para frisar o que o Marcelo disse, mesmo eu tendo, que é extremamente importante, como ele mesmo já colocou, outras redes sociais, ter redes sociais para a minha empresa, não adianta ter e não estar alimentando ela sempre, não estar verificando sempre se o cliente está entrando em contato, se ele está perguntando alguma coisa, né? E levar em consideração que essas redes sociais, por exemplo, como Facebook, Instagram, dentre outras, ela é um canal também para que você possa estar disseminando cuidados, por exemplo, nessa parte da própria Covid-19, como a gente deve se precaver da Covid-19, como usar uma máscara, como lavar, né? Outras formas, campanhas voltadas para a saúde. Não é porque a minha empresa não é dessa área que eu não tenho esse lado social que eu tenho que estar desenvolvendo e estar proporcionando aos nossos clientes essas informações. Porque a empresa ela tem que ter essa visão sistêmica, né, Marcelo? Exatamente, Aline. E além de ter toda essa preocupação, a gente tem que transformar essa preocupação em quê? Num método. Qual é o método? Um protocolo. Protocolo que diz o quê? Quais são os cuidados que a empresa vai ter para quando a gente voltar ao normal, voltar a ter os nossos clientes dentro das nossas organizações. Quais são os cuidados que a gente vai ter com ele? Quais são os cuidados que a gente vai ter com os nossos colaboradores? Não é isso, Aline? Exatamente, Marcelo. E para quem é nosso cliente, vai ter acesso direto a esse protocolo de segurança e também o manual de atendimento. Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente e se torne nosso cliente. Exatamente. E me diz uma coisa, Aline. A gente desenvolveu um manual onde pega todos esses pontos que a gente já falou. Mas a existência só do manual basta? O que é necessário a gente fazer para que a gente tenha um bom método para seguir e a gente consiga colocar em prática? Excelente. Além da gente ter um manual descrito, é importantíssimo que a gente treine o nosso pessoal para entender e colocar em prática tudo que o manual descreve. Então, a gente precisa estar treinando o nosso pessoal.
não só pegar o manual e colocar ele dentro da gaveta, como se diz. A gente tem que compartilhar com os nossos colaboradores, pedir para eles lerem, treinarem, tirar as dúvidas e fazer isso com uma constância. E aí eu venho agora com uma pergunta, Marcelo. Qual é o período, prazo que você acha interessante, necessário, que a gente treine o nosso pessoal para que eles desenvolvam um ótimo atendimento? Excelente. Eu diria que esse prazo, agora no início, seria diariamente. Aí a gente pode até pensar, diariamente não é um exagero? Não, não é. Por quê? Porque aqui a gente está falando de uma mudança de hábito. Muitas vezes a gente tem os nossos colaboradores há anos trabalhando conosco e eles já adquiriram alguns hábitos, alguns métodos de trabalho que nem sempre são adequados para os tempos de hoje. Nem sempre, com o método que eles estão adotando, a gente vai chegar nessa excelência do atendimento que a gente quer. Então, a gente precisa estar cuidando dessa questão do treinamento diariamente. Se a gente quer ver mudança dentro da nossa organização, preciso ter esse cuidado diário e capacitar, fazer ler o manual, não só os nossos funcionários, os nossos colaboradores, mas o próprio dono do negócio. As pessoas que gerenciam o negócio precisam entender desse manual e precisam colocar ele em prática. Exatamente. Levando em consideração também essa importância de ter todo mundo treinado, todo mundo falando a mesma língua, porque aí o meu cliente, quando chegar, ele não vai dizer assim, eu só quero ser atendido se for pelo dono, ou pelo funcionário A, pelo funcionário B. Não, porque a partir de então, você vai ter um padrão, não da Aline ou do Marcelo, por exemplo. Você vai ter um padrão, conceitos. Da mesma forma, isso tem que ser na sua empresa. Vai ser um padrão da sua empresa, que vai facilitar muito o atendimento, né, Marcelo? Exato. Porque aí você tem uma maior fluidez, por exemplo, na fila de espera, porque todo o teu pessoal vai poder estar atendendo, vamos supor, né? Além dessa rapidez, você vai ter a garantia de que está todo mundo entrando em contato e atendendo o teu cliente exatamente da mesma forma. Essa semana, Aline, nós tivemos alguns questionamentos dos nossos clientes em questão de atendimento. Uma dos nossos clientes, e aí a gente foi verificar que essa questão desse nosso cliente específico é uma questão de vários outros. Se a gente tiver um atendimento presencial e tocar o telefone do nosso negócio, eu devo atender o telefone e parar o nosso atendimento presencial? É uma falta de respeito com a pessoa que está lá presencialmente? Ou qual seria a atitude mais adequada para esse caso, Aline? Bem, essa realmente é uma questão que é dúvida para muita gente. Então é o seguinte, se você tem várias pessoas atendendo, é importante que quem está atendendo presencialmente, quem não está atendendo presencialmente, esteja prestando atenção ao telefone e no máximo em 3 chamadas alguém já atenda. Porque mais do que 3 chamadas, o cliente já começa a ficar angustiado. Então, se você tiver mais de uma pessoa trabalhando na sua empresa, alguém vai estar atendendo no balcão, como você mesmo disse, uma outra pessoa vai estar atendendo os telefonemas. Mas suponhamos que esteja só você ou só uma pessoa na sua loja, no seu empreendimento. Você está atendendo um cliente e o telefone toca. Você precisa pedir nesse momento um pouco de licença ao cliente que você está atendendo e atender a ligação. Quando você atender a ligação, você explica para o cliente que está na linha que você está em atendimento presencial e que ele, por favor, mande um WhatsApp fazendo o questionamento dele ou mande um e-mail. Ou então que ele ligue em alguns minutos que você vai atendê-lo, né? Por que isso, Marcelo? Porque se a gente verificar, por exemplo, no Google, a maioria das reclamações que os clientes têm de empresas é que os telefones que estão cadastrados nos sites e vinculados à empresa, as pessoas não atendem. Isso é uma das coisas que mais deixa o cliente insatisfeito. Então é extremamente importante que você atenda. Mas aí você pode perguntar, Aline, mas eu estou lá sozinha e meu telefone não para de atender. O meu cliente que está no balcão não vai ficar chateado? Se o teu telefone não para de atender, realmente ele vai ficar chateado. Então tá na hora de você contratar outra pessoa. Que maravilha, você está tendo mais demanda. Você pode contratar alguém
um estagiário, um menor aprendiz, vai depender aí da sua situação. É extremamente importante também lembrar, Marcelo, que mesmo sendo menor aprendiz ou um estagiário, ele também tem que ser treinado pelo manual de gestão de atendimento, tá, pessoal? Em alguns casos, acontece o problema dos telefones, não é, de ser das companhias, de ter algum problema nas linhas. Aí a gente reforça a importância de ter as redes sociais, para que a gente comunique os nossos clientes de que está havendo um problema e qual é a alternativa. É um WhatsApp? É através de um e-mail? É através do Fale Conosco, através do nosso site? Eu preciso dar essas alternativas e prestar contas para os nossos clientes, ter esse canal de relacionamento com ele. Aí o índice de insatisfação tende a diminuir. Exatamente. E o mais importante, sempre que o cliente entrar em contato com vocês, responda na maior rapidez possível, no menor tempo de espera possível para isso, tá bom? A gente vai chegando ao fim, né, Marcelo, desse nosso bate-papo, e aí eu queria deixar uma frase aqui para vocês. É um tema que tem muito a ser abordado, atendimento a cliente, tem muita coisa para falar. A gente deu só aí um gostinho para vocês. E essa frase aí do final é o seguinte: o atendimento é a porta de entrada mais convidativa para seu cliente, porém é a porta de saída mais eficaz. Então, tome muito bem conta do seu cliente, trate ele não só com simpatia, mas principalmente com extrema empatia. Se coloque no lugar dele e tente resolver com a maior rapidez e a maior eficácia e eficiência possível para o problema dele. Exatamente. A gente queria agradecer a atenção de vocês e dizer para vocês que a gente espera vocês no próximo encontro da gente, que é Café e Gestão. Até a próxima, muito obrigada. Obrigado. Até mais.